Sejam todos muito bem-vindos. A casa do Pai é a casa dos filhos. E nós amamos estar na casa do Senhor. Nos enchemos de alegria quando nos preparamos para vir para a casa do Senhor. Por quê? Porque a casa do Senhor é a casa do pão. Não à toa o Senhor Jesus nasceu em Belém. A casa do pão. Nós estamos aqui porque o Senhor nos alimenta, a presença dEle nos sustenta. Este é o lugar da provisão, é onde Ele nos direciona. E agora é o momento de partirmos o pão. Esse é o momento em que os nossos olhos são abertos. A palavra tem poder para abrir os nossos olhos espirituais. Amém? Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre cara de leão, dignos do Cordeiro. Essa é a mensagem de hoje. Nós estamos numa trajetória que está nos preparando para o grande dia. Tudo que está nos acontecendo, tudo está cooperando para preparar a nossa alma para o encontro que teremos naquele grande dia. Cada um tem o seu dia marcado. Vai chegar o momento glorioso em que muitos verão a face do Senhor juntos. Mas até esse dia da volta do Senhor, a cada um, quando ele fecha os olhos e não abre mais nessa dimensão, para ele Jesus chegou. Para ele o dia temível chegou. Então nós estamos num preparo, numa jornada de descoberta de quem nós somos em Cristo. Quem você é em Jesus? O porquê que você o adora? Como é que você deve viver a sua vida de maneira a agradá-lo? Está tudo isso aqui. E hoje nós receberemos mais uma porção do que necessitamos. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 14 ao 16. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, a qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. O contexto imediato aqui dessa passagem é o desejo do apóstolo Paulo de ver que aqueles cristãos filipenses estivessem forjados numa vida digna do Cordeiro. Estivessem assim sendo preparados, que eles estivessem absorvendo tudo o que estava sendo liberado sobre eles. A advertência de Paulo está expressa em palavras fortes e bem resumidas. Ele disse: não trate a sua salvação de maneira descuidada. Não viva uma vida cristã de maneira descuidada. Porque há uma expectativa do céu sobre nós. E há também uma expectativa da terra. Nós recebemos o sacrifício de Jesus que custou para Ele tudo. Tudo. Ele veio estar conosco num lugar que era o pior. A dimensão da queda é o lixão do cosmos, de toda a criação. Porque a dimensão da queda é onde habita o pecado e onde a morte foi estabelecida. Onde existe o mau cheiro da corrupção, da maldade. Jesus, para vir ser um de nós, precisou se despir da sua glória. Ele não veio em glória, ele veio em carne, ele veio ser um de nós. Exatamente por isso,
Nós precisamos ter a consciência de não levar uma vida descuidada, de levar a sério a nossa salvação, de estar atento à palavra. A primeira pergunta que eu te faço nessa noite é: o que o Evangelho significa para você? O que é o Evangelho? Alguns podem dizer: ah, pastora, o Evangelho é a boa nova de Cristo. A gente tem na Bíblia os 4 Evangelhos, e ali está o significado do Evangelho. Jesus veio para salvar os homens. Sim, resposta certa. Mas o Evangelho tem uma amplitude, uma profundidade muito maior do que essas meras palavras. O Evangelho é a própria vida. Se o ímpio te perguntar o que é o Evangelho, e você der essa resposta, ele vai falar: e daí? Ele não crê ainda, mas se você der uma resposta a respeito dos questionamentos da alma dele, deixa eu te dizer, o Evangelho é a vida plena, é a alegria em meio às circunstâncias tristes, é a sua vitória em meio às derrotas. O Evangelho é a resposta de todo aquele que está andando a esmo, sem direção, que não tem mais vontade de viver. A resposta é: o Evangelho é poder de Deus para transformar vidas. O Evangelho é algo muito além do que uma religião. Se a gente falar que Evangelho é a religião cristã, nós estamos diminuindo o potencial do Evangelho. A religião, por muitas vezes, afasta pessoas. Por muitas vezes se torna enfadonha, ritualística, maçante, compulsiva. Às vezes até mesmo plataformas de domínio e manipulação. O Evangelho não. O Evangelho pertence a Deus e é a ferramenta dele para acertar a nossa jornada, a nossa vereda, para cuidar de toda a nossa vida por completo, para sanar todas as suas debilidades, as suas fraquezas, para cuidar da sua vida, resolver os seus problemas. O Evangelho é a nossa solução perfeita, é o Cristo vivendo em nós. Não existe um só pecado que Deus não odeie. Essa é uma verdade imutável. Deus conhece apenas um caminho de salvação, que é a pessoa de Jesus Cristo, pois ele foi obediente até a morte de cruz, para que nós pudéssemos ser livres e ter uma vida agradável aos olhos dele. Então, queridos, obedecer é a verdadeira entrega. E Jesus abriu o caminho onde a obediência é possível. Sem o sacrifício dele, nós jamais conseguiríamos obedecer a Deus. Ele então se entregou para abrir um caminho de obediência. Um caminho pelo qual obedecer pode até começar sendo um sacrifício, mas depois passa a ser um prazer. Normalmente no começo é sim um sacrifício, porque são hábitos que precisam ser mudados, algumas mesas que precisam ser abandonadas, algumas rodas, algumas amizades. Então são algumas viradas de chave que requer sim sacrifício. Mas após a entrada dessa porta estreita, chamada sacrifício, o caminho vivo que tem para nós é um caminho de descanso, de desfrute, de cuidado, de milagre, um caminho em que o socorro vem bem na hora exata que você precisa. É um caminho próprio para ser chamado de paraíso, apesar de ainda não estarmos lá. Nós podemos desfrutar de tudo que tem lá, aqui. Espiritualmente falando, nós recebemos da mão do nosso Salvador, porque Ele é a fonte de todas as nossas necessidades. Então,
Não é simplesmente você erguer um altar de qualquer jeito, entender, porque eu estou falando no nome de Jesus, eu pertenço a Ele e a minha vida é agradável a Ele. O livro de Deus, a Bíblia, é o mecanismo pelo qual nós descobrimos a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela não é apenas necessária para mostrar que existe um Deus, porque a própria criação mostra. A própria criação. Os céus declaram a glória de Deus. A vida humana, o próprio ser humano, o nosso corpo, né? A fauna, a flora, tudo que há. Então, a Bíblia não é apenas para a gente saber que Deus existe, mas é para que a gente conheça a vontade deste Deus soberano, que existe sobre tudo. É para que a gente descubra a vontade dele para nós, para cada um de nós. Quando você abre a Bíblia e começa a ler, você vai descobrindo a sua vida nele. Ela é o formato em que você vai se encontrar, de uma maneira em que a dor vai embora, a tristeza também. Pastora, mas esse mundo é cheio de injustiça, é cheio de coisas ruins, a todo momento vemos a maldade. Sim, mas você passa a ser um alvo da bondade de Deus. E ainda que experimentando as mazelas deste mundo, há uma paz, uma certeza de que tudo isso está com o tempo contado, dias contados. E a eternidade não haverá nada disso. Deus preparou um escape. Então você precisa entender que não é apenas erguer um altar de qualquer jeito. Nesse altar tem que ter entrega. Cara de leão, dignos do cordeiro. Você precisa se entregar. A sua entrega vai te tornar digno do cordeiro, porque ele se entregou. Não tem como recebermos dele tudo que ele conquistou para nós, se nós não nos entregarmos a ele plenamente, sem reservas. Você foi chamado por Deus para ser uma voz nessa geração. E a pergunta que nós precisamos fazer no final de cada dia não é se nós estamos prontos para servir a Deus ou se nós temos capacidade para realizar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Mas a pergunta que nós devemos fazer é se nós estamos obedecendo à vontade dEle. A primeira pergunta é essa. Não é, o que eu vou fazer com isso? Eu estou com esse problema, como eu vou resolver? Ou para onde eu devo ir? Todas essas perguntas se resumem em uma busca. Você sabe qual é a vontade de Deus para você hoje? Nessa estação da sua vida, da sua família, lá no seu trabalho, o que você faz está de acordo com a vontade de Deus para você? Como você trata seu cônjuge, como você se porta no meio da comunidade em que você vive, tudo isso está de acordo com a vontade de Deus para você? Você tem um pai que tem vontades ao seu respeito? Ele tem sim. Os olhos dele têm procurado verdadeiros adoradores. Quem são estes? Aqueles que estão vivendo o centro da vontade de Deus. E não, isso não é difícil. Muitos pensam ser algo tão complexo. Não é. É simples. Ele mesmo te comunica. Ele te deu o Espírito dele, que te auxilia e te conduz à vontade dele a cada dia. Você precisa descobrir a vontade dele para obedecer. Olha que interessante. Jesus venceu o espírito da cegueira. Ele venceu o espírito das enfermidades. Ele venceu os demônios. Ele venceu o espírito da própria morte. Ele venceu a própria morte. Mas Jesus não expulsou o espírito da religiosidade. Os fariseus, ele só disse, raça de víboras, apartai-vos de mim. Por que será? Porque a palavra do Senhor diz que o orgulhoso Deus resiste.
E o espírito da religiosidade nada mais é do que um orgulho humano encontrando espaço. O orgulho, coisas próprias do ser humano. Orgulho, inveja, soberba, comparação. Mas Jesus veio nos mostrar uma nova forma de vida, uma nova forma de ser humano. Então, nós precisamos estar flexíveis à voz do Espírito, sair das estruturas rígidas de uma religiosidade vazia e ser movidos pelo Espírito na direção da vontade de Deus. Nós precisamos desenvolver a salvação. Foi o que o apóstolo Paulo estava falando aos Filipenses. Desenvolvam a salvação que foi dada a vocês. Cuide, guarde da salvação que você recebeu de Jesus. Custou caro para Ele. É de graça para nós, mas custou caro para Ele. E aqui vamos para a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 2 ao 3. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual, puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Agora que você provou perdão, bondade, misericórdia, compaixão, agora tenha interesse em crescer. Deus só pode contar com os filhos maduros para o trabalho que Ele deseja executar na terra. Quem tem filho pequeno aqui? Você pode confiar alguma missão a ele, importante? Não. Nem lavar o carro ele pode te ajudar. Pode arranhar seu carro todo, achando que está fazendo o melhor dos trabalhos. Assim somos nós, enquanto imaturos na fé. Enquanto não desenvolvemos o nosso corpo espiritual, a fé que nos foi dada, a salvação que nos foi dada. Nós precisamos desenvolvê-la, desenvolvendo com os dons do Espírito, sim, aprendendo a amar, aprendendo a ter alegria. Não se permita ser uma pessoa triste, não. A alegria é um dos componentes do fruto do Espírito. A paz, a paciência, a bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. É através dessas virtudes que nós nos desenvolvemos em maturidade. Crescemos na estatura do Senhor, ao ponto em que Ele chega ao momento em que diz: você agora está apto para me servir. Agora eu posso contar com você para agir na terra. Porque não se engane, queridos, o número daqueles que estão disponíveis para Deus usá-los está reduzindo. Porque o amor está se esfriando. Será que Deus está podendo contar conosco para fazer o que Ele deseja? Ou nós somos aqueles que sempre estão pedindo? Eu quero isso, eu preciso daquilo, mas nunca oferecendo. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser digno do Cordeiro. Eu sei que os meus atos de justiça não podem ser nem comparados com trapos de imundície, mas em Cristo Jesus, sim, eu posso fazer obras maiores. Há o Espírito de Deus que habita em nós e nos capacita a fazer obras maiores. Não somos salvos por obras. Não fazemos as coisas para sermos salvos. Não cuidamos, né, dos necessitados e fazemos caridade com a intenção de receber salvação. Nós já fomos salvos. Nós cuidamos deles porque dentro de nós habita o amor de Deus. Deus pode usar as nossas vidas e levar o alimento lá na casa onde Ele está ouvindo a oração. Ele pode usar as nossas vidas até uma casa onde o espírito de morte está rondando. E Deus envia lá para mandar bater em retirada. Mas se você não tiver maturidade, querido, você vai chegar lá e o diabo sabe que você não tem consistência.
Nós precisamos estar aptos. E olha aqui para mim, eu quero te dizer uma coisa. Aos filhos maduros, o Senhor, Ele despeja, Ele libera uma unção muito mais poderosa, claro. O nosso Deus não desperdiça nada. Nem pão, nem peixe, muito menos unção. Não desperdiça na vida daqueles que não têm compromisso. Na vida daqueles que não têm fidelidade. Ah, como Jesus é lindo. Encontramos um perfil na Bíblia que corresponde a esse chamamento de Deus para nós nessa última hora. Enquanto eu orava ao Senhor, e essa semana o Senhor falou muito sobre isso, sobre sermos vencedores, né, nas batalhas, sobre sermos guerreiros mesmo, sobre vencermos esse medo que muitas vezes nos paralisa. O medo paralisa, mas a fé nos move, a confiança nos move. Aí o Senhor me mostrou uma história, o perfil da tribo de Gade. Vamos para lá? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 8. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate. Sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como as corças nos montes. Esse perfil aqui, ó, dos guerreiros da tribo de Gade. Estes eram homens conhecidos por sua bravura e habilidade em combates. Quem aqui tem a consciência de que está em combate constantemente? Todos nós. Há uma guerra entre a carne e o espírito. Não é apenas no mundo, é também dentro de nós. A peleja é constante. São pressões externas e pressões internas. Mas aquele que é um bom guerreiro entende o que é ser mais que vencedor. O bom guerreiro, ele vai para a batalha sem medo. Ele vai com sangue nos olhos. Ele vai para o que der e vier. Ele não teme o que pode lhe acontecer, porque ele tem uma certeza maior. E é isso que significa ser mais que vencedor. Essa semana eu tive uma batalha judicial e foi algo árduo, num processo já que vem delongando. E dentro daquilo que eu conheço no âmbito jurídico, eu entrei com um agravo de instrumento para combater uma decisão judicial que era injusta. E eu esperava que a vitória viesse neste agravo de instrumento. E orando e buscando ao Senhor a vitória. E a vitória não veio. Já em segunda instância, por unanimidade, os desembargadores negaram o agravo. E eu experimentei o que é que a Bíblia diz sobre ser mais que vencedor. Eu não fiquei triste como em outras ocasiões. Eu não fiquei no pó, eu não fiquei em cima de uma cama, não fiquei paralisada. Algo que eu sabia que não vinha de mim. Eu me levantei simplesmente no outro dia com uma sensação de vitória. Porque o Senhor já havia me dado a vitória no processo principal. Aquilo que eu não esperava, aquela decisão que eu queria combater, dentro daquele processo principal, de um lugar que eu não esperava, definitivamente, veio a vitória. E nesse momento Jesus me falou, preste atenção, filha, esse processo aqui no mundo, essa vida que tem um cronos, nós vamos ter muitas batalhas, algumas teremos vitórias e outras derrotas, mas no processo principal da vida, nós já temos a vitória garantida. A nossa vitória é a vitória da cruz, é vitória garantida. Isso também acessa você nos seus dias.
Não é só para quando você chegar lá, igual quando Jesus falou para Marta, se creres, verá a glória de Deus. E ela pensou, sim, eu sei, no último dia ele ressuscitará. Jesus falou, não, eu estou falando de agora. É para você crer agora. E Lázaro ressuscitou. O que Jesus me disse é, creia agora, vai para as suas batalhas, para as suas pelejas, com cara de leão, vai pronta para guerrear, e eu vou dar a vitória nas suas mãos. Você tem que lançar fora este medo, que te coloca bambo, diante das adversidades da vida. Quem é que está contigo? Quem é o seu Deus, de fato? Quem é que cuida de você, da sua família? Quem põe o pão na sua mesa? Vai depender das suas respostas. Porque tem gente sendo vitoriosa em muitas causas, mas a vitória deles é diferente da minha. A vitória deles é pela força do braço deles. A minha vitória é pela força do meu Senhor. A sua vitória é pela força do Senhor Jesus. A nossa vitória é diferente. Mas tem uma coisa, o mérito nessa vitória nunca é nosso. O convite que nos é dado no Evangelho é a glória de Jesus. É tudo dele, é por ele. Te será requerido renúncias. O seu orgulho vai ter que baixar, até morrer. É o que nós cantamos aqui. Importa que ele cresça e que a gente seja achatado, diminuído. Mas à medida que você vai se esvaziando, a glória dele vai te preenchendo. E você vai experimentando de um poder sobrenatural. Ei, não perca a sua fé. Deixa esse dínamo te guiar todos os dias. Nas suas batalhas, seja na sua profissão, no seu trabalho, no seu ganha-pão. Seja nas suas emoções, nos seus relacionamentos. Deixa Deus conduzir. Deixa a vontade dele prevalecer. Solta mesmo essa rigidez. Encontramos esse perfil dos gaditas e eles representam para nós esse tipo de vida que renuncia. A tribo de Gade tinha muitos motivos para se sentirem derrotados, sabia? E serem escravizados pelos seus perseguidores. Eles tinham muitos perseguidores. Havia uma maldição que rondava Gade, desde o ventre de sua mãe Zilpa. Pode pôr para mim, por gentileza, Jonathan? Eu trouxe aqui a estrela de Davi, para a gente ver que cada parte dela significa uma tribo, né? Aquela ponta lá em cima, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade. Gade é a 7ª tribo, foi o 7º filho de Jacó. E ele foi filho de uma serva de Lia. E havia sobre ele, pode deixar essa figura aqui pra gente, nós vamos estar desbravando aí. A mãe dele, o ventre que ele nasceu foi no ventre de Zilpa. E Lia foi quem deu o nome dele de Gade. Gade significa afortunado. Por um lado, Lia também olhou como se ele fosse, o nascimento dele fosse uma mudança de chave, uma virada de chave. Que a sorte dela havia mudado, porque ela esperava ser amada. Mas isso não aconteceu. E aí, quando há uma expectativa de algo que não acontece, qual é a nossa tendência? Pensar que somos amaldiçoados. Foi o exemplo que eu dei. A gente pensa, meu Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, o Senhor não está ouvindo. É porque os planos dele são mais altos que os nossos. A forma dele de fazer é diferente. Ele sempre vai além. Então, apesar de Gade ter ali essa tribo, ter motivos para se sentir derrotado, porque o próprio Jacó liberou sobre Gade uma palavra difícil. Lembra quando Jacó estava prestes a morrer? Para cada filho, ele liberou uma palavra, ele profetizou. Sobre Gade, ele disse, será perseguido. Misericórdia. Foi a palavra liberada.
Mas a tribo de Gade não se colocou nesse lugar de vítima das circunstâncias. Sou amaldiçoado, vou viver o que falaram de mim. Muitos aí vivendo coisas que foram até mesmo ditas por bocas de autoridade, pai, mãe, tios, enfim, pastores. Deixa eu te dizer uma coisa, é a sua decisão no final das contas que vai definir a sua prosperidade aqui, as suas vitórias dependem do seu posicionamento diante da vida lá fora. Jesus veio para quebrar toda a maldição e a tribo de Gade nos mostra isso. Toda a Bíblia é o Evangelho. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Os gaditas estavam apontando para Jesus, o leão da tribo de Judá. Eles não eram chamados de cara de leão à toa. Eles já estavam anunciando sobre Cristo. Gade também recebeu palavras então do seu próprio pai, que proferiu dizendo que seria muito perseguido e que perseguiria seus opressores, ou seja, uma vida sem muita paz. Mas Deus fez de Gade uma tribo abençoada, de grandes posses, homens valentes, corajosos, peritos em guerras. Transformou os gaditas em vitoriosos nas batalhas e capacitou-lhes para serem administradores e líderes com excelência. Quem aqui quer ser líder com excelência? Levanta a sua mão, porque Deus te chamou para ser líder nessa geração. Claro! Carregar a presença dele te transforma num líder, porque você passa a ser uma chama acesa, uma tocha no meio da escuridão. As pessoas virão atrás, elas verão a bênção de Deus na sua vida, elas vão ver que você não está andando em círculo, que tudo que você faz dá certo, e que ainda que algumas coisas venham a trazer dificuldade no caminho, o obstáculo, você persevera e lá na frente você recebe a sua vitória. Queridos, a fidelidade e lealdade dos gaditas atraiu essa unção de Deus para eles. Tudo começa com fidelidade, porque a aliança tem a ver com fidelidade. E todo aquele que anda com Jesus tem uma aliança. Se não anda, não tem aliança. Sem aliança, Deus não tem compromisso. Os gaditas eram leais, eram fiéis, e eles atraíram a unção para triunfar sobre todas as adversidades. Deus os envolveu diretamente com os interesses da casa do Senhor e sobre o reino de Davi. Sabia disso? Porque os gaditas, então, eles estavam ali sempre como os guerreiros, né? Eles foram guerreiros ali com Moisés. Moisés contou com todo o trabalho com o exército, depois também com Josué. Tendo morrido Moisés, os gaditas permaneceram fiéis quando Josué era líder, e assim prosseguiu a fidelidade dos gaditas. Deus os envolveu em todo o trabalho, sabe? Quando eles precisavam de capacidade para administrar, Deus dava. Eles prosperavam em todas as áreas. Um povo com unção de ganhar, possuir territórios e bens. E eles eram conhecidos pela força e cara de leão. E eram também ligeiros como as corças. Ah, como essa parte é importante para nós. Vivemos numa geração de procrastinação, principalmente para as coisas de Deus. Sabe, quando eu aposentar, eu vou servir na casa do Senhor. Quando a minha vida tiver menos corrida, eu vou dedicar alguma coisa do meu suor e do meu sangue na casa do Senhor. Vai não, tá? Se o seu pensamento é esse, do quando, se você não está pensando em agora, aquele que não tem a noção da urgência, o espírito ligeiro de estar, eis-me aqui, envia-me a mim, nunca fará. Aqueles que ainda não descortinaram dentro de si sobre o fato de que foram chamados por Deus para algo que é mais importante do que todo o resto. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado.
Jesus já consumou a nossa vitória na cruz do Calvário. Nós sim, já temos tudo o que é necessário para cumprirmos o nosso chamado. E até hoje Deus faz isso na vida daqueles que se permitem ser moldados pelo Senhor. Ele levanta-nos com bravura, Ele traz essa unção. Isso não vem de nós. Coragem, bravura, intrepidez, fidelidade, isso vem do Senhor. Vamos para o primeiro livro de Crônicas, ainda no capítulo 12, versículo 14 ao 15. Todos esses de Gades eram chefes de exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Fora eles que atravessaram o Jordão, foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales, a leste e a oeste. Era uma capacidade sobrenatural, e todos viam isso. Onde já se viu um homem valer por 100? Era o que acontecia. O mais fraco deles, o mais forte, dava conta de 1000. Isso está para nós disponível, essa mesma unção, nos nossos dias. Deus te trazendo capacidade para dar conta das suas responsabilidades, para vencer as suas batalhas. Mas lembre-se que isso sempre passa pelo crivo da oração, da comunhão. A unção só chega em nós depois dessa conexão no alto. Só que vivemos dias em que não temos muito tempo para conectar ao céu, não é mesmo? A nossa conexão é ininterrupta com a internet, com as redes sociais, com os problemas, com os trabalhos, com as conversas, palavras jogadas fora aos montes, e pouco tem sobrado para a conexão com o Pai. Mas se você separar esse tempo de consagração, de busca, eu tenho certeza, eu te garanto, que essa unção de fazer mais com menos vai chegar na sua vida também. Essa unção está para nós disponível. Nós precisamos ter tempo com Deus, fazer mais com menos, viver na força e no poder do Senhor. Apesar de Jacó ter declarado que Gade seria perseguido, Moisés, porém, antes de sua morte, lançou uma palavra de bênção sobre Gade. Eu quero te dizer algo, apesar das várias palavras lançadas contra você, palavras que te diminuíram, que te desprezaram, que te jogaram para baixo, nessa noite você veio aqui para ouvir: Deus te ama e está de pé o plano dele para a sua vida. Você só precisa crer, se colocar de pé e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu libero a bênção de Deus sobre a sua vida. Por onde você for, abençoado você será. As suas mãos vão cumprir exatamente os planos de Deus. O que você assinar estará respaldado pelo Senhor. Ele vai livrar os seus pés do tropeço. É Ele que livra a sua alma da morte. Todas as outras palavras de maldição, elas caem quando alguém se posiciona na unção de Deus para abençoar. Sabia disso? É por isso que Deus pegou Abraão e mandou ele lá para a terra de Canaã, para que ele pudesse levar a palavra que ia destravar a maldição. Por que Abraão? Porque tinha fé naquele homem, porque tinha lealdade naquele homem, porque tinha fidelidade naquele homem. Não pensa você que é somente falar um mantra, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e vai para as suas batalhas. Isso é idolatria. Isso não é força nem poder de Deus para transformar a vida de ninguém. Tem que ter fé e ousadia dentro de você, para valer. Você tem que viver o reino de Deus para valer.
é algo assim que não vem de nós, sabe? Eu senti nessa noite, antes de subir no altar, Deus fazendo algo genuíno, novo, tremendo no meio de nós. Deus fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Mas aquilo que você pode fazer está aí, nas suas mãos. Ser fiel, tenha tempo de oração, leia a Bíblia, esteja nos ambientes da comunhão, na congregação dos santos. Faça a sua parte. Ela não é tão difícil. Deus é aquele que converte a vergonha em dupla honra. Deus usou a vida de Moisés para abençoar Gade. Vamos para Deuteronômio 33, de 20 a 21. Redobre a sua atenção, nós já estamos caminhando para o final da mensagem. A respeito de Gade, ele disse: bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. Que bênção! Essa palavra é a bênção de Deus para nós. A bênção da primogenitura de Jesus chega até nós quando nós entendemos o que é ser corpo. Os gaditas serviram a Josué também após a morte de Moisés e também foram fiéis às ordens de Josué, assim como eles foram fiéis a Moisés. E chegou também o tempo em que eles serviram ao rei Saul. Mas desde que Saul, movido por inveja, começou a perseguir Davi, os gaditas, deixaram a liderança de Saul e passaram a compor o exército de Davi. E assim eles renovaram suas esperanças de uma vida melhor dentro da aliança com Deus. O que isso nos mostra? Que há uma importância na cobertura espiritual. Há uma importância no lugar onde você busca força em Deus. O que é liberado do altar? O que é que está sendo pregado? O que é que você tem recebido? Os gaditas, eles tinham instrução do alto. Apesar de serem fiéis e leais, no tempo do rei Saul, eles não ficaram com ele até o fim. Eles perceberam que havia algo de errado, não tinha mais a presença de Deus. Eles sabiam que tinha algo e eles precisavam fazer. Sabe quando você percebe algo, mas parece que vai ser difícil demais tomar uma decisão? O comodismo muitas vezes traz a própria morte. O comodismo traz as derrotas da vida, sabia? Nós precisamos estar aptos. Os gaditas, eles eram ágeis como a corça. Se Deus te falou algo, seja ágil, seja ligeiro a sair do lugar aonde vai desmoronar. Esteja atento à voz de Deus. Eles então entenderam. E olha que Davi estava sendo perseguido. O exército de Davi era do meio daqueles que eram a escória. Ele pegava aqueles que estavam sendo jogados para fora, Davi puxava para dentro. E os gaditas não tiveram preconceito. Eles simplesmente entenderam a voz de Deus e foram. Os preconceitos, às vezes, a nossa forma de ver as coisas é muito preconceituosa. A gente é cheio de padrões, a gente gosta de taxar as coisas, né? De ter um formato, só de primeira vista a gente já faz um raio-x de alguém. Deus não é assim. Deus não olha a aparência. Deus conhece o coração. Os gaditas passaram a servir o exército de Davi. E o resultado foi muito bom. Sabe, a vontade de Deus muitas vezes vai nos assustar, porque ela é soberana e diretiva. Deus não dá muita volta. Quando Ele tem algo para nos falar, Ele vai reto. E às vezes a gente fica meio assim, não estou entendendo, porque a gente não quer fazer. Mas se você
tiver coragem suficiente para dizer não a si mesmo e fazer o que Deus está te mandando, a unção dos gaditas cairá sobre você. É a própria unção de Jesus, a unção de Cristo sobre nós, vem do cabeça que é Ele é o cabeça. E vai descendo pela barba, pela gola, pelas vestes, chega nas franjas, todos recebem da unção. Nós precisamos estar no lugar onde há doutrina sã, a genuína palavra, a unção do verdadeiro louvor, o lugar da verdadeira comunhão, não uma fé falsária, não uma fé de palavras vazias, mas de todo o coração. Deus está buscando uma comunidade assim, e eu espero que Ele nos tenha encontrado desta maneira. O resultado sempre será melhor do que se ficarmos onde estamos e como estamos. Sempre você vai ser desafiado a ir a um nível mais alto. Toda vez que você sobe em autoridade e poder, tem no meio do caminho uma renúncia para você fazer. Não se engane com promessas vazias. Venha, poder, Deus te dá, uá! E você sai todo cheio de poder. Lá na sua oração, no seu quarto, Deus vai te falar: ei, tem renúncia para você. Topa. Porque sempre vai passar pela sua decisão. Não estamos mais na era, fala Moisés com Deus e nós recebemos. Não, agora somos reino de sacerdotes. Todos nós, você se achega a Deus através de Jesus Cristo. Ele fala com você. O mesmo Espírito que está liberando a palavra, o pão está sendo repartido. O Espírito está dentro de você, está abrindo seus olhos, está falando contigo. Como é que está sendo o seu ano de 2025? Você percebeu que metade já foi? 50 já foi. Não tem mais como voltar. Só tem mais a outra metade. E como é que foi? Suas metas lá da virada, suas decisões, aquilo que Deus falou que era para fazer, já começou? O projeto já está em execução? Como é que está? Queridos, ainda teremos que vencer alguns obstáculos, ultrapassar barreiras sérias e difíceis na família, no trabalho, na igreja. Sempre nós somos guerreiros até o fim, nós somos os valentes do Senhor. Mas nós precisamos estar debaixo da vontade, do comando dEle. A melhor maneira de enfrentar tudo isso é lutar do lado certo, buscar a vontade de Deus. Eles eram fortes, destemidos, corajosos, perseverantes, eram habilidosos e bem equipados para a batalha. Que bênção é ver que Deus está nos equipando, né, irmãos? Os irmãos aí do Ministério de Louvor, hoje, fecharam um ciclo maravilhoso do treinamento. Os irmãos do Ministério de Casais, estamos também indo para a formatura, um ciclo de cuidado de Deus, de restauração. Ontem estávamos aqui num jantar, uma mesa preparada pelo nosso Deus. Não podemos parar, queridos. Precisamos avançar. Tem uma carreira que nos foi proposta. Eles estavam aptos. A unidade entre eles era algo incrível. A unidade de Israel não era apenas uma questão política de sobrevivência, era a própria vontade de Deus. A distribuição das 12 tribos, pode colocar de novo, Jonathan, por gentileza? Essas 12 tribos eram bem distribuídas, mas no meio de todas elas, a tribo de Levi era aspergida. Olha o evangelho aqui. O evangelho é toda a palavra, é o verbo que se fez carne. A unidade é o Espírito Santo que está no meio de todos nós. Está aqui na igreja, mas na hora que você vai lá para a sua casa, está lá com você. Amanhã, no seu trabalho, dentro do seu carro, é o Espírito que provê a unidade. Ministramos ontem sobre o poder da unidade para os casais. E a unidade na igreja
é a chave preciosa pela qual nós podemos viver a vontade de Deus. A unidade é algo que pertence a Deus. Nós não podemos comprar unidade, nós não podemos fabricar unidade, como fomos ministrados aqui pela Grace. Mas nós podemos guardar a unidade. Nós podemos guardar uns aos outros, guardar a nossa boca. Uma palavra maldita tem potencial para quebrar a unidade, sabia? E saiba você que a unidade pertence a Deus. Cuidar das nossas palavras. Lembre-se sempre que você está na carne, então virá pensamentos de comparação, virá pensamentos de inveja, virá pensamentos de derrota, de medo, de ira. O que você vai fazer com isso? Fazer calar, através da voz do Espírito, através do poder de Deus. Você vai falar para você mesmo, a unidade é mais importante que isso. Cai, abaixa, se humilha, aceita, dê a preferência ao outro, erga o outro, diga não a si mesmo, fala para o seu ego, o lugar dele é no caixão, a sepultura está aberta para o seu ego, mas as portas da vida eterna estão abertas para você no Espírito, para a nova vida de Cristo que há em você. Os gaditas vieram para somar e ajudar. Você está neste lugar para somar e ajudar. E jamais para atrapalhar. Jamais para maldizer. A unção dos gaditas está sobre nós. Temos uma grande missão neste lugar. E não somente aqui nas nações, tá? Deus está dizendo, é para as nações, nós chegaremos lá. É a honra e a glória dele. Mas iremos tocar vidas para além das estacas, é claro, aqui é a nossa Jerusalém, mas nós vamos prosseguir, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Aleluia. Nós vamos ter também o próximo discipulado teens, preparando os nossos kids e teens para esse olhar para as nações. Eles vão ter esse contato. Eles vão ser preparados para uma visita numa base missionária. Eles vão ser remexidos pelo Espírito. Já estão sendo, porque nós estamos orando. Para que eles comecem a orar pelas nações. Orar por salvação, por restauração. Essa distribuição das 12 tribos, espalhada entre eles estava a tribo de Levi. Não valia a pena gastar dons e habilidades a serviço do governo irresponsável de Saul, desagregador de Saul. Por outro lado, Deus estava abençoando a Davi. Gaditas foram para lá. A nuvem nos mostra o caminho a seguir. A nuvem se move. Você tem que estar atento. Não seja um crente, um cristão paralisado, tipo, faz o que os outros estão fazendo, repetindo padrões. O Senhor está mudando o padrão, porque tem muita coisa vazia, tem muita coisa parecendo que tem vida, mas que está morta. Por aí, qual é o padrão dos gaditas? Eles somam, eles ajudam. Os livros das crônicas falam da centralidade da aliança na vida cristã. Todas as narrativas são organizadas em torno do tema da fidelidade ou da infidelidade à aliança. Por isso, a unidade também permeia a mensagem de hoje. Vamos para Efésios 4, de 3 a 7 e finalizamos aqui. Pode sentar, pastor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, está vendo? Há um esforço que é requerido de nós. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. 7. E a cada um de nós foi concedida a graça
conforme a medida repartida por Cristo. Coloque-se de pé no seu lugar. Tem uma medida que Deus te concedeu. É sua. Incomparável. Incomparável. Não se compare com nenhum padrão. O inimigo quer nos fazer acreditar que a gente tem que estar dentro desses padrões já pré-estabelecidos. A pessoa do jeito que ela canta, do jeito que ela prega, do jeito que ela ora, o jeito que ela faz, o casamento perfeito. Não, tem um padrão que Deus deu uma medida para você. Porque o céu, queridos, ele é cheio de diversidade. Diversidade no meio da santidade, da beleza, da bondade. Então, nós carregamos o céu aqui. A Bíblia nos diz que Deus depositou a eternidade dentro de você, dentro de mim. Então, a medida que o Senhor deu a você é para ser derramada aqui, no seu tempo de vida aqui. Ela é necessária nesta geração. O que você carrega dentro de você, que foi Deus quem colocou, é necessário ser derramado lá na sua casa, no seu trabalho, na sua parentela, nos seus desafios. Talvez esse problema que parece intransponível para você, que tem tirado as suas noites de sono, esse problema é apenas um dos instrumentos que Deus está usando para descortinar a medida que você tem aí dentro. O que precisa ser derramado. Não foque nas coisas dessa terra, foque na eternidade, foque no chamado de Deus, foque naquilo que Ele te prometeu. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Ninguém pode tomar a sua vida de você, porque você já entregou para Cristo. Agora, aquele que ainda não entregou a vida para Jesus, sim, o inimigo está fazendo de tudo para tomar a vida, querendo levar para um lugar de muita tristeza, de dor sem fim, um lugar que o fogo não se apaga e o gemido não se cala. Mas se a sua vida pertence a Cristo, ninguém pode tomá-la de você. Firme-se nele, firme-se na rocha, deixa ele fazer. Tenha uma vida decidida na fidelidade, na lealdade. É apenas o que está sendo requerido de você. E eu não estou falando de dinheiro não, tá bom? Nós vamos puxar dízimo e oferta, mas a sua fidelidade pode ser suas orações, sua constância nos cultos. Que bênção! Uma noite fria dessa, você foi fiel. Você está na casa do Senhor, ao invés de estar debaixo da sua coberta, que tem muitos que escolheram ficar debaixo da coberta. Você já manifestou um ato de fidelidade. Porque quando nos reunimos todos, atraímos a presença dEle de uma maneira maior, mais contundente. Não é inteligente esperar um resultado diferente, fazendo sempre do mesmo jeito. Consagre a sua vida. Para de se furdunçar no pecado. Pare de se resvalar na lama. Diga hoje para si mesmo: isso não mais. Não mais, naquele lugar eu não vou mais. Não visito mais aquele site. Aquele tipo de palavra não sai mais da minha boca. Eu decido ser o recipiente da glória. Eu decido ser o lugar da fidelidade ao Senhor. Você vai experimentar de experiências palpáveis do amor de Deus e do cuidado dele para com a sua vida. Se queremos apenas presenciar os acontecimentos para aplaudir ou para criticar, nós não entendemos o que é que significa ser noiva. Nós não estamos aqui para avaliar, nós estamos aqui para ser o que Ele nos chamou para ser, a noiva de Cristo, que será encontrada por Ele e entrará nas bodas do Cordeiro naquele dia maravilhoso. Amém? Nós iremos louvar